Olá pessoal, vamos dar continuidade à nossa revisão e agora vamos para o segundo assunto, que é conjuntos numéricos. Como eu resolvi fazer uma revisão e compartilhar essa minha revisão, ou seja, esses meus estudos com vocês, então é isso que eu estou fazendo. Pois eu acredito que eu estou muito enferrujado na parte de matemática, então eu estou começando do básico mesmo. Então eu já fiz uma revisão de conjuntos, mas qualquer coisa eu acredito que o link vai estar na descrição. Assim, e no vídeo de conjunto, também na descrição desse vídeo, vai estar os exercícios. Já fiz uns 5 exercícios muito bons. Então, tá lá, para quem quiser revisar, né? Então, quem quiser me acompanhar nessa minha revisão, acompanhe. E qualquer coisa, vou ver se eu deixo também não posso dizer, o tempo de cada tópico. Ou seja, você pode pular essa minha intro, né? Essas minhas explicações aqui iniciais e ir direto para o assunto. Então, vamos começar agora. Conjuntos numéricos. Aqui, deixa eu ver aqui, o conjunto dos números naturais. O conjunto dos números naturais são esses daqui, que é representado por esse símbolo aqui com um traço na vertical e o n do lado. Onde os números que representam esse conjunto, lembrando que eu, como estou fazendo uma revisão, não vou dar muita explicação sobre origem, quem foi que criou, essas coisas não. Vou logo ser direto ao que me interessa. Essa parte de história da matemática já é outros 500, e isso eu posso explicar em outra situação. O que me interessa é só fazer uma revisão mesmo, sobre, seja ser mais direto. Então, vamos lá. Conjuntos naturais é esse conjunto aqui, representado por essa letra N aqui, com traço vertical na vertical, na frente do N. E é representado pelos números 0, 1, 2, 3, 4 e valores cada vez maiores. Agora, quando tem esse símbolo aqui dos naturais, esse N com traço vertical do lado, mas só que tem um asterisco aqui do lado, isso quer dizer que tem os números naturais com ausência do zero. Ou, deixa eu lembrar aqui, tem outro nome, só que eu não estou lembrando aqui, não sei se é... Eu poderia dizer que são os números naturais estritamente positivos. Ou seja, é um conjunto que vai começar do número 1, 2, 3, ou seja, não vai ter o zero. Então, de qualquer jeito, se tem esse asterisco aqui do lado, quer dizer que não vai ter zero. Aqui, ó, ele põe uma representação dos números naturais menos o conjunto unitário, cujo elemento é o zero. Também dá no mesmo. Então, se você vê um conjunto com esse asterisco, pode ter certeza que não vai ter zero nesse conjunto. Não vai ter o número zero. Então, esse aqui são os conjuntos naturais. Começa com 0, 1, 2 e valores cada vez maiores. Vou dar um pause aqui rapidinho e vou continuar o vídeo. Pronto, agora voltando aqui, tinha uma pessoa chamando, eu tive que atender. Agora vamos para o conjunto dos números inteiros. Os números inteiros, ele é representado por essa letra Z. O conjunto dos números inteiros, quer dizer, é representado por essa letra Z. Os números que vão representar os números inteiros vão ser os números naturais, ou seja, os números 0, 1, 2, 3, junto com os números negativos. Então, os números naturais mais os números negativos. Aqui, ó, aqui tem o conjunto dos números inteiros, com um asterisco aqui, quer dizer que é o número inteiro, cujo não vai ter o número 0. Ou posso dizer que são os números inteiros, como posso dizer... Caraca, eu não lembro aqui o nome desse... Quando tem esse... Eu não estou lembrando aqui. Mas posso dizer que é os conjuntos dos números inteiros... agora eu lembrei. Conjunto dos números inteiros não nulos. Acho que, se não me engano, esse é o nome que se dá, entendeu? Para esse tipo de conjunto aqui, ó. Tem um conjunto dos números inteiros e o asterisco, ou seja, conjunto dos números inteiros não nulos. Então aqui seria conjunto dos números naturais não nulos. Naquela hora eu falei conjunto dos números naturais estritamente positivo, que eu acho que também vai valer, né? Mas também pode dizer números naturais não nulos também, vai servir. Então aqui, conjunto dos números inteiros não nulos. Aqui eu tenho o conjunto do número inteiro, né, com um índice. No índice dele tem um símbolo de mais, aqui no índice. Quer dizer que esse símbolo de mais aqui é que eu vou ter
apenas números inteiros positivos e mais o zero. Mas isso quer dizer que eu vou chamar esse conjunto aqui, só porque eu tenho mais de números inteiros positivos, eu não posso falar. Eu não posso falar isso. Por causa do zero. Zero, ele não é um número positivo, ele é nulo. Então, por causa do zero, eu não posso dizer que esse conjunto aqui é o conjunto dos números inteiros positivos. Não posso. Então, se tiver numa questão de múltipla escolha, uma pergunta perguntando se esse conjunto aqui, onde tem um número inteiro com índice mais, é o conjunto dos números inteiros positivos, não marque essa alternativa. Você vai errar. Porque o zero não é positivo. Eu chamo esse cara aqui de inteiros não negativos, porque aqui não tem número negativo. Agora, aqui nesse caso aqui, ó, pode ver que tem um asterisco aqui, quer dizer que não tem zero. Então, aqui eu posso dizer que são os inteiros positivos. Vai começar do 1, 2, 3. Ok? Então, aqui eu tenho os números inteiros positivos. Aqui não é positivo, é números inteiros não negativos. Aqui, ó, vai ser a mesma linha de raciocínio dos números inteiros não negativos. No caso aqui, números inteiros não positivos, porque o zero não é negativo. Então, não posso dizer que esse cara aqui é números inteiros negativos, só porque tem um menos aqui no índice. Não, é números inteiros não positivos. Porque como tem só o índice com sinal de menos aqui, mas não tem um asterisco, quer dizer que o zero está no meio. Se o zero está no meio, então não posso dizer que é positivo ou negativo. Não posso dizer nada disso. Nesse caso aqui, ele só tem um sinal de menos, quer dizer que os números negativos estão aqui nesse conjunto, mas como não tem asterisco, o zero também está no meio. Então eu posso dizer que os números inteiros não positivos. Ok? Aqui já tem um asterisco, quer dizer que o zero não tem mais o zero aqui no conjunto. Então, isso quer dizer que são os números inteiros negativos, ok? Agora vamos para a próxima página. Então já vimos o que? Já vimos os números naturais, que é fácil, né? Já vimos os números inteiros, agora vamos para os números racionais aqui. O conjunto dos números racionais, simbolizado por essa letra Q aqui, é todo número que está nessa seguinte forma aqui. Deixa eu dar um zoom aqui para melhorar. Ó. É todo número cuja sua forma é P sobre Q, ou seja, P dividido por Q. Ele tem que estar nessa forma aqui. Ó. Ele não é que tem que estar, ele pode assumir essa forma aqui. Entendeu? Então, é todo número que está na forma P sobre Q, tal que P pertence aos inteiros e Q pertence também aos inteiros, só que diferente de zero, porque aqui numa fração o denominador não pode ser zero. Então, aqui, numerador e denominador tem que ser números inteiros, ou seja, todo número racional pode assumir essa forma aqui, entendeu? Deixa aqui eu abrir o CorelDRAW, dar um exemplo aqui legal. Uma explicação aqui rapidinho. Aqui tá abrindo aqui o programa. Bora lá. Deixa eu fazer aqui um exemplo, né? Vou fazer o número 2 aqui. A gente sabe que o número 2 ele é um número natural, também é um número inteiro também. Mas também ele é um número racional. Por quê? Ele é um número racional. Porque eu posso colocar também na forma de fração, ou seja, eu posso dizer que 2 é a mesma coisa que 2. Deixa eu fazer aqui algo que parece sinal aqui. Carinha aqui, pronto. Pronto, aí. Opa, não ficou legal não. Deixa eu apagar esse 2 aqui. Vou fazer aqui separado. Pronto. É a mesma coisa que 2 sobre 1. Pronto, aqui. Então, eu posso dizer que o 2, além de ser um número natural e ser um número inteiro, ele também é um número racional, porque eu posso colocar na forma de fração, ou seja, 2 é a mesma coisa que 2 sobre 1. Não é à toa que se você pegar o 2 e dividir por 1, vai dar 2. Então, o 2 também é um número racional. Então, isso quer dizer que os números naturais e os números inteiros são números racionais.
Agora vamos voltar aqui para a explicação. Então, o número racional é todo número que pode estar na forma de P sobre Q, sendo que P é inteiro e Q também é inteiro, só que diferente de zero. Estou aqui, ó, tá vendo que dizendo que é inteira, mas tem um asteriscozinho. Estou aqui numa fração, o denominador não pode ser zero, então por isso que é diferente de zero. O número racional é todo aquele que pode ser representado por uma fração de numerador e denominador inteiro, sendo que o denominador é diferente de zero. Aí vem esse exemplo aqui, o 2, ó, como eu fiz lá, o 2 sobre 3, o menos 7, aqui o número decimal, ou seja, lembrando que todo número com vírgula é número decimal também pode estar na forma de fração. Se não me engano, 0,7 é a mesma coisa que 7 sobre 10, assim como 0,3333, aqui no caso é uma dízima periódica de período 3, a gente vai ver mais na frente. Quando for fazer uma revisão de aritmética, a gente vai ver essa parte aqui. Talvez tenha aqui nesse livro aqui, talvez tenha, eu não sei, eu não lembro. Eu posso representar esse 0,333, ou seja, essa dízima periódica de período 3, eu posso colocar na forma de fração, ficaria, se não me engano, 3 sobre 9, que seria um terço. E aqui eu tenho a raiz quadrada de 25, que é 5, também é um número racional. Então a raiz quadrada de 25 é um número racional, porque vai ser 5, porque é um quadrado perfeito. Então todo número racional, todo número que pode assumir a forma de fração. O numerador são números inteiros e o denominador tem que ser diferente de zero. Agora vamos para os conjuntos dos números irracionais. Bora fazer aqui uma breve leitura, né? Deixa eu ajeitar aqui meu fone de ouvido que saiu do lugar. Pronto. Conjunto dos números irracionais. Existem números cuja representação decimal não é exata e nem periódica. Consequentemente, não podendo ser escritos na forma de P sobre Q. Os números desta categoria são chamados de irracionais. No caso da raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 3, ou seja, os quadrados que não são perfeitos. Esse aqui, se não me engano, é o π, que é 3,14, 15, 9, 2 e outros números aí que não vão se repetir numa sequência. Aqui tem o número de Euler, ou Euler, né? Tanto faz, que é 2,71893214. São exemplos de números irracionais. Então, o número irracional é todo aquele número que não dá para colocar na forma de fração. Se não der para colocar na forma de fração, logo esse número é irracional. Eu estou aqui, não dá para calcular a raiz quadrada de 2. Se for fazer isso na calculadora, vai dar esse número aqui. Se for fazer a raiz quadrada de t, vai dar esse número. E assim por diante. Agora vamos lá, o conjunto dos números reais. Ao conjunto reunião dos números racionais com os números irracionais, dá-se o nome do conjunto dos números reais. Ou seja, números reais é todo aquele número tal que esse número é racional e esse número é irracional. Ou seja, o número ele é racional e irracional. É a junção dos dois aqui. Lembrando, por que ele está dizendo que o conjunto dos números, no caso aqui é a união, né? É ou, que é ou, eu errei aqui, não falei não, então números reais é todo aquele número tal que esse número é racional ou irracional, tanto faz um ou outro, ambos vai ser número real, é a junção dos dois aqui. Agora, por que ele está dizendo que é a reunião dos números racionais com os números irracionais, o conjunto dos números reais? Por que ele não está falando dos demais números? Tanto os racionais, inteiros e naturais. Primeiro, que os inteiros e os naturais eles já fazem parte dos números racionais. Eles estão lá dentro dos números racionais, ou seja, estão contidos nos números racionais. Então, não tem necessidade de repetir números inteiros e naturais, porque já estão lá. Então, só basta dizer que os números reais é a união dos irracionais com os racionais. Entendeu? Lembrando que os racionais são já abrangem os números inteiros e naturais. Então, basta dizer isso que já serve já. Como definição. É a união dos números racionais com os irracionais. Essa é a definição de números reais. Olha aqui que ele colocou aqui. Números naturais está contido nos números inteiros, que está contido nos racionais, que está contido nos reais. Assim como os irracionais também estão contidos nos reais. Aí vamos para o próximo tópico aqui, operações com conjuntos dos reais, propriedades. Aí vem a primeira aqui, a comutativa. Se eu tenho um número somado com outro, ou seja, o número A,
qualquer mais um número B qualquer é a mesma coisa que somar esse número B qualquer com o número A qualquer. Ou seja, isso aqui é a propriedade de comutativa. Propriedade comutativa, ou seja, eu posso trocar a posição dos termos que o resultado vai ser o mesmo, não vai alterar. Aqui vem a associativa, se eu estou tomando 3 números aqui, ó, A mais B mais C. Eu posso começar somando aqui o B com C e depois somar com A. Que vai ser a mesma coisa se eu começar a somar com os 2 primeiros termos e depois somar com o terceiro. Vai dar a mesma coisa. E tem a multiplicação também. A comutativa também está para multiplicação, olha só. Se eu pegar um número real qualquer, A, multiplicar por um número B qualquer, vai ser a mesma coisa. Vai dar o mesmo resultado se eu pegar esse número B qualquer e multiplicar pelo número A qualquer. Vai dar a mesma coisa. Assim como também se eu multiplicar 3 números reais e começar multiplicando pelos 2 últimos fatores e logo em seguida multiplicar pelo primeiro, vai ser o mesmo resultado se eu começar com os 2 primeiros e multiplicar pelo terceiro. Vai ser o mesmo resultado. Essa é a associativa. Aí vem o elemento neutro da soma, né? Que diz que se eu tenho um número real A somado com 0, é a mesma coisa que eu pegar o 0 e somar com esse número real A, que o resultado vai ser o número real A. Então aqui eu posso fazer a comutatividade aqui com o 0, né? Com o elemento neutro, mesmo comutando a soma desse número real A com o 0, ou seja, com o elemento neutro do número de reais, o resultado vai ser sempre esse número real A qualquer. Então, o elemento neutro da adição é um 0. Já da multiplicação é o 1. Se eu tenho o número real A qualquer multiplicado por 1, vai ser a mesma coisa se eu pegar, no caso aqui, ele comutou, né? Vai ser sempre o número real A. Então, se eu tenho A vezes 1, é igual a 1 vezes A, que vai ser igual a A. Então, multiplicar o número A qualquer por 1, comutando ele, o resultado sempre vai ser esse número real A qualquer. Elemento oposto, toda vez que eu tenho um número real A, e se eu vou somar com o oposto dele, o resultado sempre vai ser 0, mesmo se eu comutar ele. Aqui ele não colocou, né, o elemento oposto aqui na multiplicação porque não tem. No caso seria o inverso. Assim como não tem, já na adição não tem o inverso, mas tem o inverso na multiplicação. Pega isso daí, ó, ou seja, na multiplicação não tem elemento oposto. Mas na adição não vai ter inverso. O inverso vai ser na multiplicação. Então, na multiplicação, o inverso seria o quê? De um número, de um número qualquer real, um número A, vai ser 1 sobre A. E o resultado sempre vai ser 1. Então, se pedir o inverso de um número, você não pode dizer assim, dado um número multiplicado pelo seu inverso, basta pegar esse número e transformá-lo em 1 sobre A, ou seja, 1 sobre esse número. Então, o inverso de 2 é 1 sobre 2, o inverso de 4 é 1 sobre 4, o inverso de 5 é 1 sobre 5 e assim sucessivamente. Então, se eu pegar o número e multiplicar pelo inverso, o resultado sempre vai ser 1. Esse é o inverso. Agora vem a distributiva. Essa distributiva o cara botou aqui na multiplicação, mas eu poderia dizer que é uma propriedade onde envolve tanto a multiplicação como a adição aqui. Distributiva, no caso de um número A com a soma do número B com C, vai ser igual ao quê? Esse número A multiplicado por cada uma das parcelas dessa soma. Então, vai ser igual a vezes B mais A vezes C. Essa é a propriedade distributiva. Então, se eu tenho um número A multiplicado pela soma de um número B com um número C, é a mesma coisa que eu pegar esse número A e multiplicar por cada uma das parcelas dessa soma de B com C. Assim a gente termina, né? Vimos aqui as propriedades, que são a comutativa, associativa, elemento neutro oposto, elemento inverso e distributivo. Agora vamos para a próxima parte aqui, é a potenciação. Vamos para a definição de potenciação agora.
potência de expoente n, onde n é o número inteiro, e número maior ou igual a 2. É isso mesmo? Deixa eu dar um... Vou tomar vírgula aqui, mas eu acho que foi um erro de digitação. Potência de expoente n, onde e número maior que 2, desculpa, maior que 2. Ou seja, eu não sei por que maior que 2. Acho que tem coisa errada aí. Acho que é maior ou igual a 2. Acho que ele quis botar igual, né? Acabou apertando vírgula aí. Acho que houve um erro de digitação aí. Acho que era para ser maior ou igual a 2. Porque se for igual a 0, a potência de expoente 0 é 1. Se for igual a 1, vai dar o próprio número. Vai dar o número da base. Então, se eu tenho 2 elevado a 1, ou se tem por exemplo, 4 elevado a 1, vai dar 4. 4 elevado a 0 vai dar 1. Ou seja, não vai representar a multiplicação de números repetidos, né? Então, vamos ler de novo aqui. Potência de expoente n de um número real a é o produto de n fatores iguais a e representa por a elevado a n. Então, no caso aqui, eu tenho a elevado a n, vai ser a mesma coisa que a vezes a vezes a. Isso n vezes, ou seja, n fatores. No caso, é n fatorizar, né? Onde a é a base e n é o expoente. Então, vou tentar interpretar isso daqui, né? Dizer de alguma outra maneira. Uma potência, ela é a representação da multiplicação de números repetidos. Onde o número que está sendo multiplicado repetidas vezes, eu chamo de base. E o n aqui é o número de vezes que esse número está sendo multiplicado. Então, no caso aqui, eu tenho o a sendo multiplicado n vezes, né? Então, logo n é igual a n. Então, o a é a. Por exemplo, aqui, eu tenho 3 elevado a 2. É a mesma coisa que 3 vezes 3. Ou seja, o 3 está sendo multiplicado 2 vezes, logo o expoente vai ser 2, porque é o número de vezes que o 3 está sendo multiplicado. Ou seja, que a base está sendo multiplicada. E o número que está sendo multiplicado repetidas vezes é o número que vai representar a base. E a quantidade de vezes que ele está sendo multiplicado é o número que vai representar o expoente. Então, lembrando que potenciação é um número. A potência é um número que representa a multiplicação de um determinado número repetidas vezes. Onde a base é o número que está sendo multiplicado repetidas vezes, ou seja, é o número dos fatores repetidos, vamos dizer assim, né? É o valor do fator que está sendo multiplicado repetidas vezes, e o expoente representa o número de vezes que esse fator está sendo multiplicado repetidas vezes. No caso aqui eu tenho 1 sobre 2 elevado ao quadrado, é a mesma coisa que 1 sobre 2 vezes 1 sobre 2. Menos 2 elevado ao quadrado, pode ver que o menos 2 está sendo multiplicado 4 vezes aqui, ó. E está entre parênteses. Assim como o 5 elevado a 3, o 5 está sendo multiplicado 3 vezes por ele mesmo. Vai dar 125. Aqui eu tenho menos 2 elevado a 4. Nesse caso aqui tem que tomar muito cuidado, porque o menos ele está pegando a potência todinha, entendeu? Então aqui você vai ter que primeiro levar o 2 à quarta potência, ou a 4, vamos dizer assim, né? Aí multiplica o 2 4 vezes, mas entre parênteses, com o sinal negativo do lado de fora, porque o sinal está pegando a potência todinha, diferente daqui, ó. Deixa eu ver aqui, nessa situação aqui, ó. Esse sinal aqui, ele é da base. Então, quando o sinal faz parte da base da potência, essa base ela tem que estar entre parênteses, entendeu? Para não confundir. Para poder, então, se a base é entre parênteses, quer dizer que esse sinal aqui, ó, faz parte da base, logo vai ter que multiplicar a base n vezes. No caso aqui, tu tem que multiplicar 4 vezes aqui, mas ó, o sinal aqui dentro dos parênteses, entendeu? Aqui não. O sinal não faz parte da base, ela faz parte da potência. Aí ainda temos propriedade aqui, ó. Temos ainda, ó, a primeira aqui, ó, é a elevado a 1, ou seja, um número elevado a 1 sempre vai ser o próprio número. Para todo, no caso aqui, a elevado a 1 é igual a para todo a pertencente dos reais. Aqui você tem o a elevado a 0, vai ser igual para todo a diferente de 0.
E aqui, para todo A elevado a menos n é igual a 1 sobre A elevado a n. Então, por exemplo, se eu tenho deixa eu ver se tem aqui não tem aqui um exemplo. Então, se eu tivesse aqui 2 elevado a menos 3, seria 1 sobre 2 elevado a 3, que seria 1 sobre 8, se não me engano. Agora vamos para propriedades aqui. Aqui nós temos a primeira propriedade, multiplicação de potência de mesma base, repete a base, soma os expoentes. Aqui eu tenho a segunda propriedade, que é a... Ai, desculpa. Acabei rotando aqui devagarzinho, mas acho que não deu fazer muito barulho, não. Aqui eu tenho A elevado a M dividido por A elevado a M. Então, se eu tenho divisão de potência de mesma base, eu repito a base e subtraio os expoentes. Aqui, no caso, aqui, o A tem que ser diferente de zero. Aqui eu tenho uma potência, cuja base é a multiplicação de dois números, né? Então, eu poderia também dizer que é a potência da multiplicação de dois números, que é a multiplicação dos dois números elevado ao mesmo expoente. Então, se eu tenho A vezes B elevado a N, vai ser A elevado a N vezes B elevado a N. É outra propriedade aqui. Então, se eu tenho uma multiplicação, se minha base é a multiplicação de dois números, então cada fator vai ser elevado ao expoente. Aqui eu tenho n elevado ao número fracionário, então tanto o numerador e o denominador vai ser elevado a n. Então, se eu tenho a sobre b elevado a n, então vai ser a mesma coisa que a elevado a n sobre b elevado a n. Sendo que b tem que ser diferente de zero. Agora eu tenho aqui a potência de potência. É quando a minha base é uma potência. Então, é uma potência cuja base é uma potência. Então, por isso que é potência de potência. Quando isso acontecer, basta multiplicar os índices. Então, se eu tenho A elevado a M elevado a N, vai ser a mesma coisa que A elevado a M vezes N. Se eu tenho aqui uma potência cuja a base é uma fração e o expoente é um número negativo, você apenas vai ter que inverter o número da base e trocar o sinal do expoente. Então, se A sobre B elevado a menos N, vai ser a mesma coisa que B sobre A elevado a N. Então, inverte aqui e muda o sinal. Pronto, já vimos aqui as propriedades. Lembrando que após terminar esse assunto, vamos fazer exercícios também desse assunto, sobre conjuntos numéricos. Agora, raiz quadrada, vamos ver aqui raiz quadrada, denominando números inteiros quadrados perfeitos. Denominamos números inteiros quadrados perfeitos aos números inteiros cujas raízes quadradas são também números inteiros. Deixa eu ler mais uma vez aqui que eu não entendi não. Com dificuldade. Raiz quadrada. Denominamos números inteiros quadrados perfeitos. Olha o que ele está falando. Números inteiros quadrados perfeitos aos números inteiros cujas raízes quadradas também são números inteiros. Ele pode generalizar números inteiros, né? Não precisa dizer números inteiros positivos, né? Ou não nulos, não. É para geral. Por exemplo, vamos tentar criar umas situações de problema aqui, né? Acho que eu vou usar o pincel aqui, né? Que eu vou apagar esse daqui. Esse aqui também eu vou apagar. Esse aqui também eu vou apagar. Deixa eu ver se tem pincel aqui artístico, né? Ficou legal. Por exemplo, deixa eu apagar aqui. Vou fazer uma situação aqui. Por exemplo, deixa eu pegar um número inteiro aqui. 16, né? Pronto, eu tenho 16 aqui. Eu sei que a raiz quadrada de 16 é 4.
né? Mas só que eu sei que 16 pode ser representado por menos 4 ao quadrado. Deixa eu botar um parênteses aqui, né? Que também pode ser a mesma coisa aqui. 4 ao quadrado. Tanto faz. Vai dar 16, que a raiz quadrada de 16 é 4. Deixa eu dar uma lida aqui de novo. Dando números inteiros quadrados perfeitos aos números inteiros, cujas raízes quadradas são também números inteiros. Agora só tem um detalhe. Deixa eu ver aqui. Ele não diz, né? Mas eu acredito que não dá para calcular a raiz quadrada de número negativo. É claro que eu acho que esse conceito vai mudar quando a gente começar a estudar números complexos, né? Já é assunto do terceiro ano. Mas por enquanto não. Por exemplo, não dá para fazer isso daqui, ó, raiz quadrada de menos 4. Não dá para tirar, a não ser quando a gente chegar nos números complexos. Aí já mude esse pensamento. Denominando números inteiros quadrados perfeitos aos números inteiros cujas raízes quadradas são também números inteiros. Porque aqui ele não está dando uma definição de raiz quadrada. Isso aqui não é definição de raiz quadrada. Que já é uma outra coisa que ele está falando aqui. Bota raiz quadrada, mas está denominando os números inteiros quadrado perfeito. Aqui seria a definição de números inteiros quadrado perfeito. Então, o número, aqui que ele está tentando dizer que o número inteiro é quadrado perfeito quando a raiz quadrada também são números inteiros. Ou seja, se eu tenho um número inteiro aqui, no caso é quadrado perfeito, né? No caso de 16. Se eu for tirar a raiz quadrada de 16, eu irei conseguir. Então, 16 ao quadrado, ou raiz quadrada de 16 é 4. Então, no caso aqui, 16 é um número inteiro quadrado perfeito. Então, 16 é um número inteiro assim como 81. Então, praticamente, os números, os quadrados, os números inteiros quadrados perfeitos, eu acredito que geralmente vão ser números inteiros, como posso dizer, não negativos. Então, os números inteiros não negativos, seria esse daqui, deixa eu ver aqui. Aqui acho que é um sinal de não negativos. Acho que é aqui mais. Pronto. Não precisa não, tá aqui. Não negativos, cadê? Tá na página... Deixa eu... Aqui, tá na página 2, aqui, os números inteiros não negativos, cadê? Tá na outra página. Tá aqui, ó. Números inteiros não negativos. Esse carinha aqui, ó. Os números inteiros não negativos. Então, os números inteiros quadrados perfeitos, eu acredito que vai estar sempre fazer parte desse conjunto aqui, ó, dos números inteiros não negativos. Tá. Chega disso daí e vamos passar para o próximo tópico, senão a gente vai demorar muito. E outro que você quer uma revisão. Uma revisão aqui para mim e estou compartilhando aqui com vocês. Então, vamos lá. Chega de pensar muito. Onde é que eu estava? Paramos aqui, né? Raiz quadrada aproximada. Quando o número não é quadrado perfeito, a raiz quadrada gera uma dízima não periódica e infinita. Ou seja, é um número irracional. Calcular, aí tem um exemplo aqui, calcular a raiz quadrada de 23. Esse número está compreendido entre 16 e 25, ou seja, ele pegou a raiz quadrada mais próxima, menor que 23, né? Ou seja, na verdade pegou o quadrado perfeito mais próximo, menor que 23, e o mais próximo maior que 23. O mais próximo menor que 23 seria 16, o mais próximo maior que 23 seria 25. Isso em termos de números quadrado perfeito, vamos dizer, não quadrado perfeito.
Então, ele pegou o quê? Vou repetir. Pelo que eu entendi aqui no exemplo, para fazer esse cálculo, ele pegou o quadrado perfeito menor o maior quadrado perfeito. Não, o número que ele pegou o quadrado perfeito, que são menor que 23, só que mais próximo, que seria o 16, e maior que 23, isso é o número quadrado perfeito. Mais próximo de 23, o maior quadrado perfeito mais próximo de 23. Maior que 23, quer dizer. 25 é uma coisa meio enrolada mesmo, mas dá para entender. Aí ele pegou aqui, aí calculou a raiz quadrada desse quadrado perfeito que ele conseguiu, né? Aí deu 4 aqui, deu 5. Então, a raiz quadrada de 23 é o número que está compreendido entre 4 e 5. Então, vai ser 4, alguma coisa. 4 é a raiz quadrada aproximada por falta, esse é o nome que ele está dando, né? Menos de uma unidade do número 23. Menos de uma unidade. E 5 é a raiz quadrada por excesso, a menos de uma unidade do número 23. Então, uma é por falta, outra é por excesso o número. Ele vai conseguir. A menos de uma unidade. Beleza. Geralmente se considera a raiz quadrada aproximada de um número não quadrado perfeito, a raiz quadrada aproximada por falta a menos de uma unidade. Então, vai ser aproximadamente 4. Mas se me engano, tem uma fórmula que eu nem lembro mais, eu vou ver se eu pego nas minhas anotações, que dá para calcular a parte decimal desse número aqui. Acho que eu vou ver se eu faço um vídeo sobre isso daí. Então, a diferença entre 23 e o quadrado de 4 é 7. É chamado de resto da raiz. Quando a raiz é exata, o resto é igual a zero. Interessante isso, né? Interessante. Isso daí eu não lembrava não, esse resto da raiz. Olha só. Aqui a gente aprendeu a calcular a raiz quadrada aproximada de um número que não é quadrado perfeito. No caso aqui deu 4, né? Ele só voltou a parte decimal. Aí se ele quiser o resto dessa raiz, ele vai ter que pegar o quadrado perfeito por falta, né? Vamos dizer assim, né? O quadrado perfeito menor que 23 por falta, vamos dizer assim. E vai subtrair do 23, então vai dar 7. Então esse resultado vai ser o resto da raiz. Interessante. Quando a raiz é exata, o resto é igual a zero. Então tá aí a dica. Se perguntar o resto da raiz, tu vai pegar o quadrado perfeito mais próximo, menor que o número, por exemplo, qual é o resto da raiz de 23? Qual é o quadrado perfeito mais próximo de 23 por falta, vamos dizer assim? Seria 16. Aí você vai calcular o quê? Aí você vai pegar o 23 menos 16, menos o quadrado perfeito por falta, e o resultado vai ser o resto da raiz. Aí se for, por exemplo, de 16, é um quadrado perfeito, né? Vai dar zero. O resto da raiz. Então é isso. E agora vamos ver intervalos numéricos. Os números reais e a reta numerada. Existe uma correspondência bionívoca entre o conjunto dos números reais e o conjunto do... Lendo de novo aqui, me enrolei. Existe uma correspondência... os números reais e a reta numerada. Esse tópico fala sobre esses dois aí. Associando esses dois, números reais e a reta numerada. Existe uma correspondência bionívoca entre o conjunto dos números reais e o conjunto dos pontos da reta numerada. Então, o que isso quer dizer? Eu tenho uma reta numerada aqui, onde essa reta numerada ela vai ter uma relação com os números reais. Então, no caso aqui, ó, a gente tem um exemplo aqui, uma reta numerada, onde tem os números inteiros aqui numerados todinho, aqui os números inteiros. E entre entre dois números inteiros quaisquer, ele numerou alguns números fracionários aqui. Aqui alguns números fracionários e aqui, no caso, um número irracional.
Isso para dizer que os números que podem ser enumerados aqui nessa reta numérica são números reais. Então, uma reta numérica ela vai estar relacionada com os números reais. Não tem jeito. E, reciprocamente, os números reais podem ser associados a uma reta numérica. Então, os dois eles têm uma reciprocidade. Não sei se é o termo correto, né? Estão relacionados. Os números reais pode ser descrito através de uma reta numérica, e a reta numérica pode descrever os números reais. Então, é por isso que ele diz que é uma correspondência bionívoca. Apesar de ser um termo complicado, seria isso, né? Na reta real, os números estão ordenados. O número A é menor que qualquer número x colocado à sua direita e maior que qualquer número y colocado à sua esquerda. Interessante isso. Agora vamos lá para intervalos numéricos. São subconjuntos dos reais, determinados por desigualdades. Então, está aí a definição de intervalos numéricos. São subconjuntos dos reais determinados por desigualdades. Aí vai mostrar aqui os tipos de intervalos reais, vamos dizer assim. Tem um intervalo fechado. Aqui ele dá dois números reais, A e B. Com A menor que B, temos o quê? Aqui ele bota aqui o A e B separado por vírgula, só que do lado A ele bota um colchete aqui, fechado, e B também fechado aqui. Então, se eu quero representar dois números no intervalo fechado, eu posso representar assim através de colchetes voltados para a parte interna, né, vamos dizer assim, daqui da representação. Ou aqui eu posso dizer que então esses colchetes aqui ele representa dois números no intervalo fechado, dois números reais. Ou ele pode representar através de através de uma propriedade característica entre as chaves, onde diz que x pertence aos números reais, tal que esse x, né, ele é maior ou igual ao número A e menor ou igual ao número B. Então esse x ele pode ser qualquer número aqui, maior ou igual a A e menor ou igual a B. Então ele usou menor ou igual, entendeu? Para representar esse intervalo fechado. Então, o que a gente tem que associar para poder fixar isso? Na minha opinião, eu acredito que se é intervalo fechado, você tem logo que ver que são colchetes voltados para dentro. Aqui, ó. Ou você pode representar através de uma propriedade característica, dessa seguinte maneira aqui, ó. Onde x aqui são os números que vão estar dentro do intervalo. Aí você vai botar x pertencente aos números reais, aí botar tal que. Aí esse x ele tem que ser maior ou igual a A e menor ou igual a B. Só isso. Agora vamos para intervalo aberto. No caso aqui, no intervalo aberto, dá dois números reais A e B com A menor ou igual a B. Temos A e B, aqui entre parênteses, né? Lembrando, parênteses, parênteses, porque aqui, ó, se for intervalo fechado, você vai usar colchetes. Se for intervalo aberto, os dois números estão em intervalo aberto, você vai usar parênteses. Ou vai usar os colchetes, só que voltada para a parte externa, não voltada para a parte interna da representação, entendeu? Parte externa. Então, colchete virado para fora. Ou através de propriedade característica, mas só que em vez de você usar menor ou igual, você vai usar menor, apenas menor aqui, ó. Então vamos lá, vai ser assim, através de parênteses, ou através de colchete voltar para fora, ou através de uma propriedade característica entre chaves, dizendo o seguinte: x pertence aos números reais, tal que esse x ele é maior que A e menor que B. Ou seja, o x jamais vai poder ser o número A e também jamais vai poder ser o número B. Aqui não, aqui o x pode ser A e o x pode ser B, porque é menor ou igual aqui. Aqui não, o x não pode ser A. Ele pode ser um número próximo de A, mas não pode ser A. Assim como pode ser um número próximo de B, mas não pode ser B. É por isso que é intervalo aberto. Está aqui, ó, como é que é a representação aqui na reta numérica aqui, ó. Vai ser assim. Eu acredito que a gente vai fazer exercícios envolvendo intervalos.
Eu vou fazer de tudo para fazer esses exercícios aqui, para a gente fixar melhor. No meu caso, eu fixar melhor, vamos dizer que é minha revisão. Eu só estou apenas compartilhando aqui com vocês. Quem quiser acompanhar, acompanhe. Qualquer coisa, eu acredito que eu vou deixar o link aí das questões na descrição. Ou seja, quem não tiver muito afim de ver essa revisão ou me acompanhar, pode também acompanhar os exercícios já direto. Por exemplo, o cara já estudou o conteúdo, já estudei, eu só quero me exercitar. Aí vai logo direto no exercício e resolve e vê a resolução ou vê a resposta final, já no final do vídeo. Pode fazer isso também. Agora vamos lá, intervalos semiabertos. Dado dois números reais A e B, com A menor que B, temos aí essa seguinte representação aqui. No caso, colchete e parênteses, o colchete voltado para dentro e aqui o parêntese, no caso aqui, né? Então, no caso, esse caso aqui, ó, dá dois números reais. Esse caso aqui, quando tem um número fechado e outro aberto, eu chamo de intervalo semiaberto. Mas também isso aqui pode ser o contrário, né? Aqui está fechado, aqui está aberto. Lembrando que parênteses sempre vai representar intervalo aberto e o colchete voltado para dentro, intervalo fechado. Mas podia ser o quê? Um parênteses aqui no começo e o colchete aqui para dentro, aqui no final. Então, ele também, já nesse caso aqui, ele trocou o parênteses pelo colchete para fora, também é a mesma coisa. Esse parênteses e colchete para fora representa um intervalo aberto. Então aqui, ó, fechado e aberto aqui. Ou através de uma propriedade característica que diz o seguinte: x pertence aos reais, onde o número ele é maior ou igual a A e menor que B. Então, semiaberto, eu vou ter uma parte do intervalo vai estar fechada, outra aberta, ou vice-versa, vai estar aberto e outra parte fechada. Lembrando que a parte fechada no intervalo, ou o número fechado, vamos dizer assim, no intervalo vai ser representado por um colchete e o número aberto vai ter um parêntese, ou colchete voltado para fora. Vamos para a próxima parte aqui. Aí ele botou outro exemplo aqui, ó. Ele botou aquela situação que eu falei, né? Se fosse ao contrário, né? Ali aqui no começo agora está aberto aqui o número e aqui no final o número está fechado aqui, ó. Está com o intervalo fechado aqui, ó. Ela fica fechada no final. Aqui o intervalo no começo, ó, está aberto, aqui o intervalo no final está fechado também, ó. Pode ver que eles usam parênteses ou colchete aqui, representou. No caso aqui ficaria o quê? Ficaria x pertencendo aos reais, tal que x maior que A e menor ou igual a B. Então, se você vê um número sendo representado por desigualdade, sendo que uma é menor, por exemplo, e o outro é menor ou igual, ou vice-versa, vai ser semiaberto. Vai ser intervalo semiaberto. No caso, tem duas desigualdades, né? Uma está com igualdade, outra está sem igualdade. Agora vamos lá, outras considerações aqui. Aqui eu tenho os números reais, como posso dizer, não é nem estritamente positivo, eu ia falar besteira já, nada a ver. Aqui são os números reais não negativos, aqui, ó. Ou seja, nesse caso aqui vai incluir o zero, né? E A mais infinito. Eu tinha alguns professores que até me corrigiram, que não se deve falar mais infinito, assim, se fala outro nome aí, nem lembro se é certo me falar mais infinito. Mas se quiser falar mais infinito, tanto faz. Mas mais infinito quer dizer que é valores cada vez maiores. Então, ou valores reais positivos cada vez maiores, vamos dizer assim, né? Então, vai de zero a valores reais positivos cada vez maiores. Esse mais infinito aqui. Aqui eu tenho os números reais não negativos. Aí já começo com aqui o intervalo. Uma curiosidade aqui, ó, é que onde tiver o mais infinito e o menos infinito, o intervalo sempre vai estar aberto, ó. Sempre vai estar aberto para esses caras, ó. Tá vendo? Interessante isso. Nesse caso aqui, isso quando é números reais. Então vai começar do zero e vai a valores cada vez menores que zero.
Aqui eu tenho o quê? Eu tenho o número de reais estritamente, ou números de reais positivos, vamos dizer assim, né? Ou não? Positivos. Ah, mas estou vendo zero aqui, e agora? Vai ser positivo? Com certeza, vai ser só positivo, porque como eu estou trabalhando com os números reais, então isso quer dizer que aqui, quando está intervalo aberto no zero, isso quer dizer que o zero não faz parte desse conjunto, e sim valores maiores que zero, mais próximos de zero. Tipo assim, 0,1, por exemplo. Ou seja, já vai começar com zero, ou seja, vamos supor 0,1 aqui do lado, faz parte do conjunto, desse conjunto aqui. Tipo isso, entendeu? Ou seja, vai começar com 0,111 é reticência e valores cada vez maiores, vamos dizer assim, né? Mas zero não faz parte. Então, por isso que o zero aqui está em intervalo aberto aqui. Teria outro modo de representar esse conjunto? Deixa eu pensar aqui. O conjunto dos números reais positivos. Eu acho que não. Acho que não tem não. É isso. Aqui vem os números reais negativos. Vão ser representados dessa maneira aqui. Então tem que tomar muito cuidado quando for fazer a representação de intervalos dos números, conjunto dos números reais. Com esses carinhos que você tem que tomar muito cuidado. Ó. Muito cuidado mesmo. Porque aqui, apesar de ter asterisco, aí o cara vai pensar que não vai poder colocar o zero. Não, vai colocar só com intervalo aberto. Então, se for representar intervalo, tiver o asterisco, coloque o zero, mas só com intervalo aberto. Aqui tem outras representações aqui de intervalo. Eu tô ficando cansado já, mas também já está no final já. Aí, quando terminar aqui, a gente vai para os exercícios. Aqui eu tenho o intervalo fechado em A e aberto em mais infinito. Aqui é a representação da reta numérica aqui. Como fica, né? Representação desse intervalo. Ó. Um detalhe que eu acho que nem mencionei é a questão do ponto aqui. Ó. Pode ver que um ponto aqui está branco, outro está preto, né? As bolinhas aqui. Quando a bolinha está preta aqui, é porque o intervalo é fechado aqui. Quando está branco, é porque o intervalo é aberto. No caso aqui, ó, nesse caso aqui, está aberto em A e fechado em B. Ou x são números que são maiores que A e menor ou igual a B. Isso quer dizer que o x são valores aqui que não vão chegar em A. Então, por isso que ele está aberto. Por isso que é branco aqui. E o preto porque vai chegar no número. Então, se a bolinha está branca, porque o intervalo está aberto. Então, os valores aqui desse intervalo não vão chegar no número que está com o intervalo aberto. Já aqui, quando o intervalo está todo pintado, está preto, os números vão chegar nesse número. A gente vai entender isso mais na prática mesmo dos exercícios. Aí, voltando aqui. Aqui eu tenho um intervalo aqui, onde é aberto em A e fechado aqui em mais infinito. Pode ver que aqui não tem mais uma bolinha. Então, quando tiver assim mais infinito, no caso aqui aberto em mais infinito, vamos dizer que não pode estar fechado em mais infinito, não existe negócio de fechado em mais infinito ou menos infinito, sempre vai ser aberto. Você não precisa botar aqui mais infinito em uma bolinha em branco, não precisa, só basta, no caso aqui valores cada vez maiores, ou seja, valores positivos, vai pegar aqui e vai traçar uma reta aqui, ó, com uma orientação, entendeu? Tanto para a direita ou para a esquerda, se for o caso de valores cada vez menores, ou seja, menos infinito. Só isso que você vai fazer. No caso aqui, fechado em A, aí bolinha aqui A com a bolinha preta aqui toda riscada. A mais infinito, aberto. Então, põe a seta aqui dessa reta numérica voltada para a direita, está na direção dos números positivos. E claro, você vai ter que rasurar isso daqui, ó, para ficar mais forte essa parte aqui do que a outra parte da reta. E tipo, rasurar um pouquinho mais forte aqui, ó. Ficar mais forte. Aqui, no caso aqui, o intervalo está aberto aqui a menos infinito e fechado em A. Então aqui vai ser riscado de preto. E aqui a reta vai passar uma seta aqui
Ou seja, vai dar uma orientação para essa reta numérica para o lado esquerdo. E aqui eu tenho a representação desse intervalo entre chaves através de uma propriedade característica. Aqui eu tenho o intervalo aberto em A e aberto em mais infinito, ou valores cada vez maiores. No caso aqui, ó, pode ver que o A está em bolinha branca, ou seja, os valores que estão aqui nesse intervalo, eles não vão chegar em A. Vamos supor se fosse 2 aqui. Então quer dizer que jamais vai chegar em 2. Vai chegar a valores próximos de 2. Entendeu? Ou seja, valores próximos são maiores que 2, vamos dizer assim, né? E a tendência é ir a valores cada vez maiores, positivos, que 2. Eu tenho o último aqui, o último exemplo aqui, que está aberto em menos infinito e fechado em... Opa! Acho que tem coisa errada aqui. Aqui, ó, cara, acho que ele errou. Aqui era para tá aberto aqui em A, né? Aí aqui ele acertou, aqui está parênteses porque é aberto, e aqui está colchete lá de fora porque está aberto, tá certo. Aqui não, ele mudou aqui. Acho que ele errou. Aqui era para isso aqui é... na verdade, de acordo com o desenho aqui, se está branco é porque é aberto. Então aqui tem que ser um colchete pro lado de fora. Ou um parêntese também, né? Então acho que é erro de digitação. Aqui é um parêntese aqui, ó. Então é isso. Terminamos aqui de fazer a revisão aqui de conjunto numérico. Eu acho que valeu a pena ter revisado os intervalos. E agora o próximo vídeo vai ser dos exercícios. E falou, pessoal.